Como se deu a construção do monoteísmo judaico? Para você, o monoteísmo judaico já nasceu pronto, com aquela ideia que nós temos de Bereshit, onde Deus se manifesta ao homem através da criação e dialoga com ele? Esta é uma visão recente, né? Que temos aqui também a perspectiva unilateral, a visão unilateral do judaísmo. O judaísmo, mais tarde, vai influenciar o cristianismo. E o cristianismo, o islamismo. E assim vai. Como eu estava dizendo, a ideia de um único Deus, ela é recente na história da humanidade. Se compararmos que o homem está na face da Terra há milhares de anos. O judaísmo vem trazendo uma visão bem recente, não é? Que nos remonta aí a um espaço de 6, 7 mil anos atrás. Então é bem recente se comparar com a história da humanidade. Havia no Egito um faraó por nome Akhenaton, pai de Tutankhamon. Esse tentou estabelecer um culto monoteísta. Por quê? Porque no Egito havia também já a compreensão de um panteão de deuses. Aliás, a bacia do Mediterrâneo era assim. O El, por exemplo, era o chefe do panteão cananeu. E o El é o pai de Baal. E Baal quer dizer o deus da guerra, que também significa marido e senhor. Então El é o pai de todo esse panteão, o chefe de todo esse panteão. Dentro desse panteão nós encontramos tanto Baal, que é senhor, Adonai, em hebraico, e depois nós teremos o próprio El Shaddai, que é o Deus das montanhas. Deus das montanhas. E ali havia uma infinidade de deuses para várias coisas, né? Havia o Deus da guerra, o Deus da caça, o Deus da pesca, e aí vai, um panteão de deuses. Então, quando o Salmo diz que Deus está entronizado entre os deuses, entre os querubins, e ele é o Deus dos deuses, não é à toa, né? Havia realmente essa perspectiva. Agora, o judaísmo vai dizer que existe um único Deus e que os outros foram inventados pela humanidade, pelo homem. Só o Deus judaico é verdadeiro. É isso que eu estou questionando aqui, já que o canal é de filosofia também. Estou questionando com vocês. Será que é assim mesmo? Né? Quando o judaísmo chegou na Babilônia, antiga Pérsia, ele foi ali cativo, ficou muito tempo, né? Um espaço de 400 e poucos anos, 450 anos, quase um descobrimento do Brasil. Quase um descobrimento do Brasil. E ali o judaísmo foi muito contaminado, influenciado, vou chamar isso de contaminação dialógica, que é um termo da linguística usado pelo pai de uma teoria chamada dialogismo, que é o Bakhtin, né? Ele vai dizer que esses encontros que o ser humano tem com outros vai ocasionar em processos polifônicos e, consequentemente, contaminações dialógicas, que é através do diálogo que você vai aprendendo e recebendo influências de outras culturas. Com o judaísmo não foi diferente. O judaísmo, quando o povo judeu estiveram ali na Pérsia, cativo na Babilônia, que hoje é o atual Irã, tiveram vários contatos com a religião persa, né? Com a religião persa. Por exemplo, o zoroatrismo, que era a religião persa, vai trazer a ideia de ressurreição, de paraíso. Que mais? A vinda de um Messias. Quando um judeu diz, o Messias é uma iniciativa e uma visão teológica do judaísmo. Não é bem assim. Não é bem assim. Para não dizermos que o judaísmo plagiou, nós vamos chamar isso de contaminação dialógica, que no corredor da história, um grupo de religiosos estão trazendo uma ideia teológica e isso vai disseminando como verdade e desaguando no judaísmo. A questão do Messias, por exemplo. Quer ver uma outra coisa que o zoroatrismo trazia? A ressurreição. Quer ver uma outra coisa? O antagonismo entre Deus e o inimigo, né? Que nós vamos chamar isso de dualismo. Aí um judeu vai dizer, não, mas no judaísmo não tem o dualismo, nós não acreditamos no dualismo. Existem aí uns vídeos, dentre eles vou dar destaque para o Ventura, né? O Ventura, que é um rabino educado, um abraço aqui para ele. Ele sempre se refere a nós cristãos como irmãos.
Mas mesmo assim, os encontros de ideias, os debates das ideias, são seguidos de tensões, né? Para o judaísmo ortodoxo, não existe uma figura antagônica a Deus. O que existe é uma figura antagônica ao homem através de uma criação deliberada por Deus, que é Hashem para eles, os judeus. E esse ser, Hassatan, foi criado deliberadamente mal para fazer uma obra ou obras maléficas e assim vai edificar o ser humano, segundo a perspectiva do judaísmo ortodoxo. Destaque aqui para o meu amigo, como eu já falei, o Ventura. Não é? Mas aí é o seguinte, a ideia do antagonismo, do dualismo, veio do zoroatrismo. Aí você vai dizer, quem tem isso é o cristianismo. Pois bem, mas quem esteve lá no cativeiro da Babilônia não foi o cristianismo. O cristianismo também é uma religião recente, de 2000 e poucos anos, 2019 anos. O judaísmo remonta-nos a espaços de tempos mais anteriores ao cristianismo, né? Então, quem foi contaminado dialogicamente foi aquele grupo, aquela população de judeus. Se o cristianismo tem essa perspectiva e pela história nós percebemos que o zoroatrismo trazia isso, então o cristianismo não esteve lá, quem esteve lá foram os judeus e estes foram dialogicamente contaminados, que mais tarde contaminou também dialogicamente o cristianismo. Então essa herança dialógica vem do zoroatrismo que desagou no judaísmo. Não necessariamente no cristianismo, não no primeiro momento. A questão da ressurreição também veio do zoroatrismo, não é? O dualismo, a ressurreição, a vinda de um Messias, tudo veio dali. Não é? E também, como é o tema do nosso vídeo aqui, a construção do monoteísmo judaico, destaque para o culto monoteísta, que nasceu exatamente ali, nessa religião persa, que é a religião do zoroatrismo. Então, para você saber, quando Abraão recebe de Deus, né, de Deus, aquela incumbência de pegar o seu filho e de sacrificar, você percebe que no livro de Bereshit, Gênesis, ele não reluta. Não há necessariamente uma angústia manifesta de forma explícita na pessoa de Abraão. Não há. Ele prontamente atende aquele pedido. Por quê? Porque Abraão estava familiarizado com esse tipo de culto. Era comum nos dias de Abraão, que ele saiu dos caldeus, daquela mesma região ali, da Babilônia, e Deus manda ele sair do meio da sua parentela e ele vai se revelar, lembrando que esta é uma narrativa com perspectiva de um povo que nós vamos chamar mais tarde de hebreus, que agora são o povo ali de Israel. Então é uma visão deles. Eles vão dizer que Deus se revelou a Abraão, enfim, mas Deus pediu um filho e ele não achou aquilo fora de uma relação comum. Era algo muito comum para ele, era familiar que os deuses pedissem os filhos das pessoas em sacrifício. Então, o próprio Abraão traz a herança de politeísta. Só depois, muito, muito depois, é que o judaísmo vai então estabelecer o culto monoteísta. E eles dizem que o culto monoteísta se dá com Abraão, mas a pesquisa histórica e na antropologia se dá, na verdade, quando está ali cativo na Babilônia e eles são influenciados pelo zoroatrismo. Não é? Então é assim que nasce o monoteísmo judaico. E mais tarde cristão e islamismo também. Aí você diz, e agora, o que nos resta? A nós só resta-nos uma única coisa, a fé. A gente acredita pela fé e faz uma certa cara de paisagem, não é? Com a pesquisa científica. Por isso que eu digo, para judeus e cristãos só existe a fé. Quer ver uma outra coisa, só para traçar um paralelo e terminar aqui esse vídeo? A perspectiva que Adão foi um homem criado por Deus, era só um homem, é cristã. Mas a judaica diz que Adamar quer dizer terra vermelha e também quer dizer humanidade. Na cabeça dos estudiosos judaicos, os rabinos, Deus criou uma população de indivíduos. E essa população de indivíduos, que é Adamar, humanidade,
e não apenas um indivíduo, conforme a gente vê na perspectiva cristã. Aí eles vão dizer que o cristianismo está errado? Não. Por que só o judaísmo está com a verdade absoluta? Por que só o monoteísmo judaico é verdadeiro? Por que só a ideia de dizer que o diabo, que é o Hassatã, não é antagonista a Deus, sendo uma visão judaico-ortodoxa, por que só esta é verdadeira? Não é? Na verdade, são pontos de vistas teologando pela fé, somente pela fé. Ninguém pode lacrar e dizer é isso e ponto final, e acabou. Não. Então, o cristianismo faz intertexto com o zoroatrismo, porque o zoroatrismo influenciou o judaísmo. Voltando à questão de Adão, o homem foi criado por Deus, aí no cristianismo vai dizer que é um indivíduo. No judaísmo vai dizer que é uma população. Então nós vamos chamar isso de visão relativa. Visão relativa, depende do ponto de vista para ser verdadeira, né? Então a sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade. São interpretações. Existem vários tipos de visões e existem várias verdades. Aí você tem destaque para a verdade relativa, a verdade subjetiva, que é a visão do sujeito, e a visão objetiva, a verdade objetiva. Verdade relativa, verdade subjetiva e objetiva. A verdade objetiva não é tão fácil de se encontrar, especialmente em religiões. Nas religiões você vai ter verdade subjetiva, que é a visão do sujeito, e a verdade relativa, que depende do ponto de vista. Mas a verdade objetiva sempre vai estar comprometida numa perspectiva teológica, numa visão religiosa. Né? Então fica aí, a construção do monoteísmo judaico não se deu bem assim não. Um abraço a todos, curta aí o nosso vídeo, destaque aí, ó, dá um like aí, se inscreva no nosso canal e vamos disseminar o debate teológico, filosófico dentro desse canal. Um abraço a todos.